Glória a Deus. O pastor Emerson começou a anunciar, achei que eu tinha errado, que tinha outro preletor no meu lugar. Gente, é uma alegria poder servir essa conferência, esse ministério que tem impactado, abençoado, marcado minha vida. E eu quero deixar um encorajamento. Apesar de você, ao fazer a sua inscrição e vir para o evento, ter investido no seu crescimento, né, o Emerson já mencionou que você também deixou parte dessa inscrição, já foi direcionada como apoio às cruzadas. Mas tudo aquilo que você puder fazer nesses dias e mesmo depois do evento, para dar suporte a esse ministério, né? A gente tem, por anos, não apenas constatado a seriedade do que se faz, mas o que Cefam tem feito é escrever história. Né? Não há registro de tamanho impacto evangelístico na terra, né? Desde os dias do início da igreja, como esse produzido pelo Ministério do Bonk. Então, a gente fica muito feliz de estar envolvido, de receber, mas obviamente Deus tem dado a oportunidade para que a gente participe e empurre. Então, em algum momento, quando se falar sobre ser parceiro do ministério, eu quero te encorajar, né, a realmente considerar se envolver de uma forma especial. Uma coisa que a gente está pregando bastante, principalmente esse ano, eu tenho falado bastante, é sobre o cuidado do corpo. Então, quero te propor algo. Né? Se você deixar de comer uma pizza por mês, eu te ajudo a emagrecer e você ajuda o Cefam. Né? Não precisa de pouca gente fazendo muito esforço financeiro. Se a gente tiver muita gente fazendo um pouco, nós temos uma grande mobilização de recursos. Gente, se você souber quanto custa uma cruzada, você já fica desesperado. Se você multiplicar por 50, a gente fica pensando, tem que ter fé e um pouco de loucura junto para que essas coisas sejam feitas. Mas, na verdade, também precisa de apoio, de suporte. Então, fica desde já meu encorajamento, né, a cada um de vocês, para que possam se envolver. Seja o investimento nos livros, né, que parte disso está dando suporte ao ministério, seja ofertas sejam feitas, mas principalmente aquilo que você puder dar continuidade. Né, é uma maneira de apoiar o ministério. Então, eu te encorajo a isso, em nome de Jesus. Normalmente a gente vai pregar, agradece o pastor da casa, então quero agradecer a mim mesmo, mas brincadeira. A gente tem tido o privilégio de poder servir em várias conferências, né, do Cefam, então minha gratidão ao Emerson por esse crédito, espaço e oportunidade de ser útil na vida de muita gente, muito feliz, né, de estar revendo e recebendo aqui tantos amigos, ministérios preciosos que nos abençoam, mas queria só assim em público fazer coraçãozinho com meu amigo Luiz Emílio, e faz tempo que tu não pisava aqui, ó. Uma alegria ter você na conferência e nessa casa. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Na conferência, acho que foi de 22 do Rio de Janeiro, me deram essa jaqueta da Cefam. Mas eu falei, gente, vocês estão me dando uma jaqueta no Rio de Janeiro, no verão. Aí disseram, não, é que o senhor não viu como está o ar-condicionado lá dentro. Até deu para usar uma vez na conferência. Mas hoje eu resolvi vir de uniforme. Eu acho que eles devem ter orado na jaqueta, porque lá foi uma benção. Então espero que hoje também seja. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16. Perdão, 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Esse texto vai ser o ponto de partida e aquilo que vai dar o tom da nossa conversa, da nossa reflexão aqui junto. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, faz uma série de declarações que visam exaltar a Deus. Mas entre esses adjetivos, depois de chamar, né, Deus de Rei eterno, de imortal, de Deus único, ele inclui a palavra invisível. Em julho do ano passado, eu estava no início de um jejum que eu tenho repetido com uma certa periodicidade no início de cada semestre. E eu lembro que eu fui para a academia, estava ministrando em Querétaro, no México, e fui para a academia. Normalmente eu boto ali
os fones de ouvido, louvor, adoração, não quero ouvir o ambiente. Fui fazer um cardio, que normalmente é uma extensão, uma ampliação do meu devocional. E eu lembro que no momento que eu comecei a me movimentar naquele elíptico, a música já rolando solta, eu pronto para orar, o Espírito Santo falou comigo, leia a Bíblia. E eu pensei, no elíptico, você usa as mãos para ficar rolando aquilo no celular, que é uma tela pequena, mas algo que eu já aprendi é obedecer esses comandos e essas orientações. Eu estava dentro de um propósito que eu tenho repetido também, que é sempre ler a Bíblia inteira durante esse período de jejum. Então, você tem uma boa quantidade de capítulos da Bíblia para ler por dia. Mas eu estava no início da leitura. E eu chego em Deuteronômio capítulo 4. Daqui a pouco vou ler esse texto. E no momento que eu estou lendo, o Espírito Santo falou comigo a expressão que eu quero usar como tema da mensagem, o Deus invisível. Aquilo veio nítido, claro, forte, e eu entendi que ele estava me chamando para refletir em algo, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Ao longo da minha caminhada, eu já tinha percebido várias vezes que a Bíblia usa esse adjetivo invisível para Deus. Não é apenas um adjetivo, essa característica exposta pelo próprio Deus é uma revelação de si mesmo, que ele traz e apresenta na Escritura. A palavra aqui traduzida invisível, no koineu grego antigo, é aoratos. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, e foi traduzido na maioria das versões como invisível. Agora, isso é sustentado por várias outras afirmações das Escrituras. Em João, no capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. Em João 5,37, o próprio Jesus diz, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, referindo-se a Nosso Senhor, o apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6, a mesma epístola, agora no finalzinho, no verso 16, Paulo diz a respeito de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo do amor, o apóstolo João, em 1 de João 4,12, diz, nunca ninguém viu a Deus. E estou citando todos esses textos, porque quando você tem repetição, nós deixamos de ter algo que seja meramente informativo, e isso ganha uma outra natureza, característica de ênfase, ele passa a ser enfático. Ou seja, Deus não apenas é chamado de Deus invisível, mas há inúmeras declarações enfatizando o fato de que ninguém nunca jamais viu a Deus. Isso me levou ao longo dos anos começar a me questionar qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos. Nós vimos que o próprio Jesus, em João 5,37, diz, vocês não ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Ou seja, ele não é invisível por ausência de forma, mas por uma forma não revelada. Daqui a pouco nós veremos textos que indicam a forma de Deus, mas por que ele escolheu manter-se invisível aos nossos olhos? Por conta desse questionamento, ao longo dos anos, eu pensei bastante sobre isso e eu tinha pelo menos 3 motivos. Nesse dia que eu estou lá, em Querétaro, no elíptico, o Espírito Santo falou comigo. Você enxergou 3 motivos para o fato de Deus ter conservado-se invisível. Quais são eles? O primeiro deles eu chamo de a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Isso se torna um fundamento da doutrina neotestamentária. Paulo vai escrever aos Romanos, aos Gálatas, a Epístola aos Hebreus também cita. Então, nós sabemos que você não apenas é salvo pela fé, o justo vive da fé. E o que é a fé? A própria definição bíblica de fé em Hebreus 11:1 é que ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, a convicção do invisível. E segundo aos Coríntios 5:7, a Bíblia diz, Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então, se o justo vive de fé, todo o seu relacionamento com Deus é baseado em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para mim, fica muito simples compreender que o Deus que nos chamou a andar pela convicção do que não se vê, não revele nenhuma forma. A própria caminhada de fé por si já justificaria a escolha de Deus se manter invisível. Mas nós temos também um outro elemento revelado na Escritura.
E esse foi o que Deus chamou um pouquinho mais a minha atenção naquele dia lá no México. Eu estava lendo Deuteronômio 4 e quando chega no verso 12, Moisés diz: então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Na verdade, nos primeiros 5 livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, que é a autoria atribuída a Moisés, você tem os 4 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e Deuteronômio, ele é uma espécie de repetição dos principais mandamentos e também uma espécie de highlights, melhores e piores momentos da história de Israel. Quando chega aqui em Deuteronômio 4, Moisés está recapitulando o registro de Êxodo 19. Então logo eles saem do Egito e chegam no Sinai, a glória de Deus se manifestou no cume do Sinai. A Bíblia diz que uma nuvem escura o envolveu, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, fogo se manifesta, o povo ouve a palavra de Deus, fica apavorado com aquela manifestação da glória. E agora Moisés, recapitulando a história, ele está dizendo: vocês escutaram a voz, mas não viram nenhuma aparência. Ou seja, Deus seguiu sustentando-se, mesmo numa revelação intensa como essa, como Deus invisível. Por quê? Verso 15 a 18 de Deuteronômio 4, ele diz: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem, fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus estava falando da questão da idolatria. O risco potencial de que, se os homens vissem uma imagem, tentassem reproduzir a figura vista na forma de um ídolo. Nos versos 23 e 24 vem uma outra advertência ainda mais generalizada. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Ao falar da aliança firmada por Deus, obviamente Moisés está lembrando de um dos 10 mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos que definiam aquela aliança, que era: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E ele termina dizendo que a razão pela qual Deus proibiu isso é porque ele é fogo consumidor e é Deus zeloso. Esse é um segundo bom motivo para que a gente entenda e compreenda que Deus não quis demonstrar nenhuma forma, não quis aparecer com nenhuma imagem visível aos nossos olhos. A terceira, eu a definiria como a questão da limitação humana, ou seja, a nossa incapacidade ou impossibilidade de suportar a revelação de Deus, caso Deus quisesse de fato aparecer. Então, nós vemos em Êxodo, no capítulo 33, que Moisés faz um pedido ousado, abusado para Deus. Ele diz: me mostra a sua glória. E Deus responde, Êxodo 33, de 20 a 23, diz, o Senhor responde: você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então aqui nós temos uma outra informação interessante. Isso me lembra o texto que lemos no início, de 1 Timóteo 6,16. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, e não só diz que ninguém jamais o viu, mas diz que não é capaz de ver. Ou seja, é incapacidade, é impossibilidade mesmo. Se eu e você nos deparássemos com a manifestação plena de quem Deus é, nós seríamos desintegrados pela sua glória. Só que Deus fala algo interessante para Moisés. Apesar de você não suportar aquilo que, se eu aparecesse a você na minha plena forma, você não suportaria, Deus está dizendo a Moisés: eu vou te dar a capacidade de ver alguma coisa. Então eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou cobrir com a mão, e depois que eu passar, você não vai ver minha face, mas você me verá pelas costas. Então, se Deus está falando de face, se Deus está falando de costas, Ele não se conservou o Deus invisível por ausência de forma, mas simplesmente por não querer mostrar a sua forma, pelo menos não no sentido pleno.
Aliás, é essa experiência de Moisés que nos ajuda a entender e resolver o que eu chamaria de uma aparente contradição. A palavra de Deus não se contradiz. Ela é perfeitamente harmônica na sua revelação. E eu sempre digo aos estudiosos de Bíblia, se você estiver diante de uma aparente contradição, o que você tem, na verdade, é um desafio de interpretação. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós iniciamos citando vários textos, 5 pelo menos, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. No entanto, quando você lê o Velho Testamento, você vai ter relatos de pessoas que viram a Deus. O próprio Deus diz para Moisés aqui em Êxodo 33, não vou deixar você ver minha face, mas você vai ver alguma coisa. E as pessoas às vezes perguntam, mas e aí? Viram ou não viram a Deus? Porque tem texto dizendo que viram e tem texto dizendo que não viram. E eu digo para as pessoas, a questão não é se viram ou não viram. É que eles tanto viram quanto não viram. Como assim? O que eles viram não é tudo que pode ser visto. E tudo que pode ser visto nunca foi visto. Então o que nós temos nessas aparições divinas no Antigo Testamento, na teologia chamado teofanias, essas aparições, são sempre manifestações limitadas. Então, às vezes se registra que viu porque viram alguma coisa. Mas o relato genérico depois é ninguém viu, porque o que tem para ser visto ainda não foi visto. Um dia o veremos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 12, que então, hoje conhecemos em parte, diz, então conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Ou seja, se o Deus onisciente nos conhece de forma irrestrita, e um dia nós vamos conhecê-lo do jeito que Ele nos conhece, haverá uma revelação plena. E eu não sei você, eu fico empolgado para essa manifestação. Mas tenho muita paciência dentro de mim, e não faço questão nenhuma de que seja agora. Porque eu também não quero ser desintegrado, não antes de cumprir o propósito. Então, ao mesmo tempo que existe a esperança de que um dia o veremos, existe uma clareza de entendimento. Não precisamos vê-lo agora, podemos relacionar por fé, precisamos entender essa questão do risco potencial da idolatria, e eu vou mexer nisso daqui a pouco, e precisamos entender que mesmo aquilo que alguns já viram, não chega nem perto daquilo que Deus é. É como se dissesse, eu tenho que mostrar apenas o pouco que vocês podem suportar. Alguns dos textos que falam disso, Êxodo 24, 9 e 10, diz Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão que morreriam depois, 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o texto está dizendo que eles viram. Só que é depois disso que Moisés vai orar e dizer para Deus, mostra-me tua glória. O clamor de Moisés é de quem sente que ainda não viu. Aliás, antes dessa experiência de Êxodo 24, em Êxodo 3 e 4, você tem uma manifestação visível de Deus na sarça para Moisés. Mas o mesmo Moisés que viu alguma coisa, sabe que aquela aparição era uma manifestação de Deus, ele ainda está com anseio de ver aquilo que ele não viu. Ou seja, essas pessoas tanto viram quanto não viram. Nós podemos citar Gideão, que quando descobre que é o anjo do Senhor que apareceu, ele diz, eu vou morrer, e porque não morreu, ele levanta o altar e o chama de Jeová Shalom, o Senhor é paz, tipo, não queria me matar. Nós podemos falar dos pais de Sansão, quando Manoá percebe que era o anjo do Senhor, né, que havia aparecido para eles, e a expressão o anjo, artigo definido, não um anjo indefinido, ela sempre fala de uma teofania, de uma aparição do próprio Deus. Porque ao anjo do Senhor é atribuído nomes de Deus, atividades de Deus, né, que normalmente não são transferidas aos anjos. Aliás, você vai ver o apóstolo João tentando se curvar diante de um anjo, a Bíblia diz isso em Apocalipse, e o anjo não aceita, e diz, adora a Deus. Mas o anjo do Senhor recebe adoração. Então é evidente que é uma aparição de Deus. Quando ele entende o que aconteceu, ele diz para a mulher, nós vamos morrer. Ela disse, se Deus quisesse matar a gente, não tinha aceito o holocausto. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele diz, as olas do seu manto enchiam todo o templo. Nós não sabemos o quanto ele viu, mas alguma coisa ele viu. Esse texto de Êxodo 24 fala que havia aqui uma pavimentação de pedra de safira sobre os seus pés. Pode ser que eles apenas viram os pés do Senhor, não viram a sua forma toda, mas mesmo depois de relatos como esse, você vai ver Moisés clamando para ver algo que ele ainda não viu. Então a mesma Bíblia que diz que viram a Deus, também diz que não viram.
porque eles tanto viram quanto não viram. Viram uma manifestação limitada, mas não viram tudo aquilo que tem para ser visto. E as razões pelas quais Deus decidiu permanecer o Deus invisível, né, são essas que nós temos apresentado. Em primeiro lugar, Ele nos chamou para um relacionamento baseado em fé, e a fé é a convicção do que não se vê. Segundo, há uma advertência sobre a questão do risco potencial de idolatria. E terceira, que nós não podemos suportar. Mas nesse dia que eu estava ali no México, naquele momento, lendo a Bíblia, orando, e eu senti que Deus queria que eu pegasse a leitura, porque exatamente o ponto da continuação que eu estava na minha leitura corrida passaria em Deuteronômio 4. O Senhor falou comigo: você conseguiu perceber, estudando a Escritura ao longo dos anos, 3 motivos para que, né, Deus se mantivesse invisível aos olhos dos homens. Mas o Senhor falou: há um aspecto importante que você ainda não viu nem entendeu. Eu não sei se eu chamaria de um quarto, mas talvez ele mereça ser classificado como um desdobramento de um desses 3. E eu quero mexer justamente na questão da idolatria. Porque muitas vezes a gente não consegue entender qual era, né, essa dinâmica dessa manifestação de Deus, escolhendo permanecer o Deus invisível e justificando ali em Deuteronômio 4, que Ele não queria que nenhuma forma fosse reproduzida. A vida inteira eu achei que Deus estava dizendo que Ele não queria que nós fizéssemos imagens de outros deuses. Isso também está na Bíblia. Mas o que Ele fala em Deuteronômio 4, Ele está dizendo: eu não mostrei a minha forma para vocês não reproduzirem a minha forma em imagens. Ou seja, Deus não estava dizendo apenas: eu não quero que vocês façam imagens de outros. Deus está dizendo: eu não quero que façam imagem minha. E é aqui que nós temos algo importante, que muitas vezes nos passa despercebido. Por exemplo, em Êxodo 32, quando Moisés sobe ao monte, passa aqueles primeiros 40 dias com Deus na nuvem da glória, recebendo de Deus, né, os mandamentos lá no cume do Sinai. A Bíblia diz o seguinte, Êxodo 32, de 1 a 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Vamos fazer uma pausa aqui. O homem subiu e depois de praticamente 1 mês e meio, ele não volta e não dá sinal de vida. Moisés não sobe dizendo: gente, vai levar 40 dias. Ele só sobe e não volta. Não tinha um celular para mandar um WhatsApp lá de cima para o Arão, né? Dizer: Arão, a glória está densa, não sei quando é que eu volto, segura a onda aí. O povo simplesmente está na expectativa. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2, 3, 1 mês, e agora está chegando em 1 mês e meio. Só que o que é que aconteceu lá em Êxodo 19? Quando o povo, apavorado ao ouvir a voz de Deus, vai até Moisés, diz para ele: nós vamos morrer ouvindo Deus. Eles falam para Moisés: que Deus fale contigo e você conta para a gente. A partir daquele momento, Deus disse para Moisés: de hoje em diante, eu falo com você, você fala para o povo. O povo não vai mais me ouvir. Porque o povo manda em Deus? Não. Porque Deus não dá nada para quem não valoriza. E Deus simplesmente diz: não querem ouvir a voz, não vão ouvir a voz. A partir de hoje eu falo com você e você comunica. Só que agora o homem, que é o único contato deles com Deus, sobe e não volta. Então o povo está offline, desconectado. Eles perderam a conexão com Deus. Então eles agora vão para o Arão e diz o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Vou esperar um pouquinho antes de ler o verso 5. Toda vez que eu li esse texto, desde garoto, eu ficava revoltado com esses israelitas. Eu dizia: depois de tudo que Deus fez, os caras chegam para o Arão e dizem: faz um Deus para a gente dizer, esses são os deuses que vão adiante de nós. Eu pensava: trocar o Deus tão depressa. Mas na segunda menção, quando o bezerro está pronto, e a Bíblia diz que disseram: são esses, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, eu ficava mais revoltado ainda. Porque eu dizia: além de trocar o Deus vivo e verdadeiro pela figura de um animal, agora estão dando todo o crédito de tudo que Deus fez por uma imagem que não fez nada. E porque o tempo todo eu achava que eles estavam falando de outro, por causa da expressão deuses no plural.
Agora, o curioso é quando você vai conferir lá no original hebraico, a palavra traduzida nesses 2 versículos como deuses, é a palavra hebraica Elohim. Ela é usada para falar de Deus o tempo todo na Bíblia, mas ela está na forma plural. E só é traduzida como deuses no plural quando se faz uma referência a falsos deuses. Mas quando se dirige ao Deus vivo e verdadeiro, entende-se que isso está relacionado com o mistério bíblico da Trindade, um único Deus, 3 distintas pessoas se manifestando, então ele nunca é traduzido na forma plural, a menos que não se refira a Deus. Aqui, o tradutor resolveu arriscar, estão trocando Deus por outros deuses. A pergunta, na cabeça deles era isso que ele estava fazendo? E eu quero te dizer não, porque olha o verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra aqui traduzida Senhor, na maioria das traduções, não só no português, ela aparece em letra maiúscula, ela toda, caixa alta. Isso é um indicativo de que a palavra utilizada no original é o tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Deus, que era composto de 4 consoantes, não tinha vogais. Então, não se podia pronunciar o nome do Senhor. As pessoas às vezes perguntam, pastor, por que tem gente que chama Deus de Jeová, outros chamam de Yavé, outros de Javé? Eu falei, são tentativas de pronunciar o nome impronunciável. Então, supõe-se, imagina, certas vogais para que essas 4 consoantes possam ser pronunciadas. Quando Arão diz, amanhã haverá festa a Jeová, evidentemente que eles não estavam na cabeça deles trocando um Deus por outro. Eles apenas fizeram uma imagem para representar Deus. Isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse. A pergunta é por quê? E talvez a resposta seja o cerne do que eu tenho para falar ao coração de vocês hoje. Porque toda e qualquer tentativa de reproduzir o Deus infinito, de grandeza imensurável, sempre está limitando Deus. Então quando Deus diz, não façam imagens nem minha, e eu não vou dar nem motivo, nem forma visual para que vocês façam isso, é porque Deus, em outras palavras, estava dizendo, não me limitem, não me reduzam a algo menor do que eu sou. Agora a pergunta é, por que Deus não quer ser reduzido a algo menor? Porque tem um problema com o ego dele, porque ele vai se sentir menor se nós não o reconhecemos? Evidentemente que não. Quer você o reconheça, quer não, ele segue sendo grande e de uma grandeza imensurável. Paulo pregando em Atenas, ele diz em Atos 17, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Não há nada que eu e você possamos oferecer para atender alguma necessidade. Ele não tem necessidade. Ele é o Deus completo e absoluto em si mesmo. Então ele não precisa do nosso reconhecimento. Se ele não precisa do nosso reconhecimento, por que de forma insistente ele vai dizer, não me diminua? E esse foi o impacto daquele momento meu enquanto estava no Elíptico, porque eu estava no início da leitura bíblica. Eu faria isso ao longo de todo o jejum. E o Senhor me disse, perceba de Gênesis a Apocalipse a quantidade de advertências para que vocês não me limitem. E de repente eu fico pasmo olhando para isso tudo. Eu quero citar aqui alguns textos e um deles, eu diria que ele é até maior do que o que a gente costuma ler no meio de uma mensagem, mas eu preciso fazer isso. Está lá em Isaías 40, eu vou começar no verso 12 e vou até o 26. Ele pergunta por meio do profeta, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Em toda a literatura antiga, 2 dos elementos, das alegorias mais recorrentes para tentar expressar imensidão e grandeza, são os céus e os oceanos. Deus pega as 2 maiores figuras de grandeza da mente humana e ele diz, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. E diz, aquilo que para vocês é figura de imensidão, para mim é medida pequena. Ele continua e pergunta, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Eu não sei você, mas Deus chama o povo ao entendimento. Não vamos falar só de vocês, são uma nação grande, mas as nações todas, um pingo que cai de um balde. Verso 16, o Líbano
Para que você entenda com a lente cultural, o Líbano para eles era mais ou menos o que a gente fala hoje da Amazônia. O lugar de concentração de madeira, de muitos bosques e também de animais. Deus diz assim, o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Imagina Deus dizendo hoje, a Amazônia inteira não dá lenha para um sacrifício para mim. Os animais não dariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então vê o protesto 18. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Aí Deus pega e esculhamba com a imagem, com as esculturas. Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Então novo protesto no 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Grande em força, forte em poder. E de repente eu começo a perceber nessa leitura, eu estava em Deuteronômio 4, eu recapitulo Gênesis, a Números novamente, e sigo lendo a partir de Deuteronômio, prestando atenção, destacando, marcando todos os textos, onde Deus está chamando a nossa atenção para a grandeza dele. E eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha percebido que isso era tão recorrente, tão enfático. Mas de novo a pergunta, porque o Altíssimo não queria que fizéssemos uma imagem dele, para que nós não o diminuíssemos. Porque ele não queria que nós o diminuíssemos, não é porque isso seria um problema para ele, mas porque toda a diminuição de quem ele é nos impede de desfrutar a plenitude de quem ele é. E aí você vai ver os protestos o tempo todo. Deus de um jeito ou de outro dizendo, não me diminua. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Ele está dizendo, não me compare com um semelhante a você. Não importa quão bom seja esse homem, ele está dizendo, eu não sou do nível de vocês. E ele não fala isso para nos desmerecer. Mas o tempo todo ele está dizendo, eu me movo num outro nível, num outro patamar. Aliás, algo que eu e você precisamos entender é que se limitamos sua imagem, não poderemos desfrutar dele plenamente. É por isso que as pessoas que experimentaram intervenção extraordinária, que cooperaram com Deus escrevendo a história, sempre tiveram uma percepção diferenciada da grandeza de Deus. Abraão, que é chamado pai da fé, Romanos 4, 20 e 21 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A convicção do poder de Deus, ela se torna um norte na vida do pai da fé. E aí você vai ver declarações como do anjo Gabriel na Anunciação, porque Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em Marcos, no capítulo 10, verso 27, Jesus olhando para os seus discípulos diz, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O rompimento espiritual, não importa se estamos falando da vida pessoal ou ministerial, está ligado ao conhecimento de Deus. Daniel 11:32 diz, o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus afeta quem você é, a sua identidade e aquilo que você faz, a sua produtividade. Porque é a percepção de grandeza de Deus que pode nos levar a romper limites. Então, quando eu olho para a Escritura, para mim é evidente, em toda a repetição, que o que fazemos para Deus é proporcional à percepção da sua grandeza. Salomão pode executar o sonho de Davi, seu pai, que era construir para Deus um templo. Então ele começa a mandar mensagens a alguns reis vizinhos para que fornecessem material para a construção, além de tudo aquilo que já havia sido provisionado. Em 2 Crônicas 2, 5 e 6, Salomão diz assim, o templo que edificarei será grande,
Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão está dizendo, nós vamos fazer uma casa, um templo e um santuário que nunca, ninguém jamais viu nessa terra. Porque as que fizeram para outros deuses, que não são Deus de verdade, não pode chegar aos pés daquele que é maior do que todos os deuses. Mas até aí você só vê ele falando de um Deus que é maior. Mas ele diz, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão está dizendo, por mais que essa casa seja maior do que a dos outros, que não são deuses de verdade, ela não é nada para aquele que os céus e os céus dos céus não podem conter. Ele está dizendo, Deus é um ser infinito, ele não cabe nessa casinha, mas ele está dizendo, o que eu entendi, essa casinha não é para ele, essa casinha é um acesso, é para que a gente queime incenso, é para que a gente o adore, é para que a gente ore e se conecte com aquele que não cabe em lugar nenhum. Ou seja, mesmo aquele que fará a casa mais gloriosa, ele está dizendo, nós sabemos que Deus não cabe nela. E ao longo das Escrituras isso vai se repetindo. Você pega os Salmos, as declarações de exaltação a Deus, Salmo 145, 3, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, sua grandeza é insondável, imensurável. É tão grande que não dá para dizer o quanto. Anos atrás, acho que foi você que contou essa história, Luiz, foi pregar no lugar e um camarada ficava gritando, eita Deus grandão. Foi com você? Ele falou, a gente normalmente ouve o camarada gritar, glória a Deus, aleluia. Ele falou, mas o cara ia gritando aquilo. Ele falou, pensa no negócio que vai mexendo com a gente. E de alguma forma, eu creio que Deus quer nos levar a um lugar de consciência. Que mesmo que não se verbalize dessa forma no nosso coração, haja essa capacidade de se deleitar e dizer, eita Deus grandão. Imensurável, incapaz de ser medido. Isaías 46, 5, ele pergunta de novo, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Que coisa semelhante confrontarão comigo? E ele esculhamba os ídolos de novo. Eles os põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem disso e animem-se, pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Evidente que eu não quero gastar o tempo, sugerindo a leitura de todos os textos. Como eu disse, se você fizer isso de Gênesis Apocalipse, olhando os textos onde Deus vai dizer, não me limite, não me compare com ninguém, eu sou maior, você vai perceber que a gente precisaria de alguns dias aqui só para ler esses textos. Mas qual é o aspecto prático? Pastor, o senhor acha que alguns de nós aqui hoje poderíamos fazer uma imagem, um ídolo de Deus? E a minha resposta a você é provavelmente não um ídolo físico, literal. Mas a pergunta prática a ser feita é, será que nós não temos feito alguma imagem dele na nossa mente e no coração que o limita? Mesmo que a gente não esteja levantando um ídolo, será que nós não projetamos uma ideia, um entendimento, um conceito limitado de Deus, que segue reduzindo e limitando a Deus justamente o que ele não queria que acontecesse? E quando eu falo de limitá-lo, isso não significa não dar a ele nenhum poder. Aliás, a gente fica indignado quando vê os israelitas querendo fazer a imagem de um bezerro de ouro. Mas era um conceito de divindade comum para aquela época. Então, se pensar para o pensamento mundano, carnal, na verdade, eles não estavam tentando reduzir Deus. Eles estavam tentando ter alguma coisa parecida com a média do entendimento das pessoas sobre quem Deus é. E esse é o problema. Deus não quer que a maneira de eu e você olharmos para Ele seja medida pela média do pensamento dos outros. Nós precisamos de uma revelação que amplie a nossa percepção da grandeza de quem Ele é. Moisés foi o camarada que mais viu sinais, prodígios e milagres no Antigo Testamento e praticamente em toda a história da humanidade. Só perderia para o Senhor Jesus, de quem João escreve e diz, se todos os milagres que ele fez fossem registrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros. O livro de Deuteronômio termina nos 3 últimos versículos
10 a 12 do 34, dizendo: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Ou seja, se você falar de milagre, do sobrenatural, Moisés era o cara. Mas ainda assim, limitou Deus. Em Números 11, quando o povo começa a reclamar de estar comendo maná todo dia e dizer para Deus: nossa alma tem fastio desse pão vil, é maná todo dia, maná, 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 e eles começam a ter saudade da comida do Egito e dizer: a gente quer comer carne. A Bíblia diz que o Senhor se irou e disse: vocês querem comer carne? Carne vocês vão comer. Deus diz: vão comer um mês inteiro, até sair pelas narinas de vocês. Quando Deus fala isso, o Moisés vai tentar dar uma aula de logística para Deus. Números capítulo 11, o cara que mais viu milagre, do verso 21 a 23. Moisés, porém, respondeu: esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé, e tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro. 600 mil homens, só os de 20 anos de idade para cima, listados no exército, que puxavam da espada. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era muito generosa a média, e 3 filhos, que é média moderna, não da antiga, então você multiplica cada um dos 600 mil. Ele, uma mulher e 3 filhos, nós estamos falando de pelo menos 3 milhões de pessoas. É mais do que Curitiba e região metropolitana junto. Mas outro dia alguém falou: pastor, por que às vezes só conta os homens? A Bíblia é machista. Eu falei: ela só usa esse cálculo quando é comida. Não, é sério. Diz que Jesus multiplicou 5 mil pães para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Depois para 4 mil homens, fora mulheres e crianças. De novo a conta é quando é comida. Porque, meu amigo, esses homens comem, que é uma barbaridade. As mulheres e crianças não comem nada perto, não precisa nem calcular muito. Ela calculou os homens, dá certo. Agora, pensa num pesadelo logístico fazer um churrasco só, um único almoço, para 600 homens. Já é uma loucura, um pesadelo logístico. Agora, multiplique isso por 600 mil. Só que nós não estamos falando de uma refeição. Deus diz: vão comer carne o mês todo, até sair pelas narinas. Aí o Moisés vai dizer para Deus: não dá. Ele começa a questionar, vamos continuar a ler o texto. Ele pergunta: quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos que matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? O Moisés vai dar uma aula de logística. Deus se fez a conta direito. 600 mil homens. Isso aí é uma nuvem de gafanhoto. Vai consumir o que passar pela frente. Não tem rebanho de animal que satisfaça a fome e o desejo desses homens. Se passar a rede no mar inteiro, não tem peixe que basta para eles. É como se Moisés estivesse dizendo para Deus: fazer milagre até vai, mas tudo tem um limite, até para o Senhor. Daqui para frente, não. O que é que Deus responde a Moisés? Verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Há momentos onde eu e você já tivemos revelações do poder de Deus, já tivemos experiência, já vimos milagres, mas é como se a gente definisse: Deus pode vir até aqui, mas não além disso. Ele pode fazer até onde Ele fez, mas não além do que já fez. E de alguma forma eu sinto Deus tentando nos levar a um lugar onde a gente trabalhe com essa imagem do jeito que Ele espera que a gente trabalhe. Quando Moisés desce no monte e descobre o bezerro feito, a Bíblia não diz só que ele manda tirar do lugar que estava, a Bíblia diz que ele morreu com aquilo. Porque qualquer imagem que defina o limite de Deus tem que ser moída. E eu creio que Deus quer nos levar a um lugar onde essas imagens que o limitam no nosso coração, na nossa percepção, sejam moídas, sejam arrebentadas. Para que haja uma ampliação da percepção de grandeza dele. Como podemos fazer isso? Se em primeiro lugar questionamos por que Deus decidiu permanecer invisível, não ser visto, e falamos dos motivos da fé, da idolatria e da limitação humana. Se em segundo lugar falamos sobre não limitar a Deus, que é a aplicação prática da questão do ídolo, imagem, que não precisa ser literal. Terceiro e último lugar, eu quero te desafiar: cresça na revelação. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não dá para parar de conhecer um ser infinito.
A gente não pode simplesmente chegar a um ponto e dizer, não, o que eu conheci está bom. O que você conheceu está bom, mas você não conheceu tudo que pode ser conhecido. E ainda que nenhum de nós vá conhecer tudo o que pode ser conhecido ao longo dessa vida, a gente tem que ampliar ao máximo o conhecimento de Deus. Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz, voltem à sobriedade como convém, não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Você está falando para uma igreja, para os crentes, ele não está falando não tem conhecimento de Deus como fosse zero conhecimento. Mas ele está dizendo que vocês têm é tão pequenininho que é uma vergonha chamar isso de conhecimento diante de um ser imensurável e infinito. Mas a pergunta é, como podemos crescer no conhecimento de um Deus que decidiu não ser visto? Ele mesmo não quis aparecer. Como nós podemos conhecê-lo? Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Em João 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz, são elas que testificam a respeito de mim. A revelação de Deus vem por meio da sua palavra. O caráter de Deus, os atributos de Deus, são exaltados ao longo da palavra de Deus. Não apenas para que a gente tenha informação, mas obviamente Deus quer que isso gere dentro de mim e dentro de você convicção. A convicção vai nortear a nossa caminhada. E eu acho triste como a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Não entendem a importância de tempo devocional, de leitura e meditação bíblica, né? A palavra de Deus já fala sobre aquele que medita noite e dia na lei do Senhor. Tem gente que nem durante o dia, nem durante a noite, raramente se envolve com a palavra, evidentemente que a percepção de Deus deles são pobres. E a gente consegue perceber isso, principalmente nas conversas, porque Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Em dezembro do ano passado eu completei 30 anos de ministério pastoral. Eu não sei te dizer em 30 anos quanto atendimento eu dei, quanto aconselhamento, quanta gente eu atendi. Porque pastor não conta a hora de atendimento, como piloto conta a hora de voo. Mas foram milhares de pessoas. E sabe o que é interessante? A maioria, consciente ou não, começa a transbordar o que pensa de Deus quando abre a boca para falar. É aí que você começa a ver. Porque como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E é nessa hora que você vê a pobreza da revelação bíblica. Porque toda a definição de Deus procede do imaginário delas ou de uma avaliação das circunstâncias com uma lente emocional, mas não do que Deus disse a respeito de si mesmo. Então, quantas vezes eu vi gente chorando na minha frente dizendo que Deus foi injusto com ele. Eu digo, como é que é? Hebreus 6,10 nessa turma. Deus não é injusto, ponto final. Não há chance ou possibilidade de Deus ser injusto ou agir com injustiça. E se nós entendemos, e a revelação de Deus ela tem que ser construída sobre o caráter de Deus. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no quê. Eu e você não estamos crendo numa coisa, eu e você cremos numa pessoa, e é um ser acima de qualquer suspeita, infalível. Aí eu já vi várias vezes gente dizendo, não, mas Deus falou, não fez, não cumpriu, não foi fiel. Eu digo, como é que é? Deuteronômio 7,9 neles, portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Como é que ele não foi fiel? Ah não, ele prometeu e não cumpriu. Eu falei, você está dizendo que Deus mentiu? Hebreus 6,18 neles, é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15:29, a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Tito capítulo 1, versos 2 e 3, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, na hora dele, não na sua, no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Outro dia um ensinou para mim, não, é que Deus não nos protegeu. Eu falei, o quê? Deuteronômio 8:31 em cima desse camarada. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, as pessoas não estão carregando o entendimento de quem Deus é. Um Deus que não se importa. Quantas vezes eu ouvi isso? Romanos 8:32 neles. O Deus que não poupou, nem mesmo a seu próprio filho, o que ele tinha de melhor, antes o entregou por amor de nós. Como não nos dará juntamente com ele
todas as coisas. Se Deus deu o que Ele tinha de melhor, Jesus, por você, Ele faz qualquer loucura por você, crente. Mas de alguma forma, essa falta de percepção de Deus nos deixa perdidos. Outro dia um falou para mim, não, pastor, nosso amor não pode falhar. Deus falou do primeiro amor, que tipo já não é a mesma coisa. Aí o cara meio que insinuando que Deus está falando de um assunto que ele entende. Porque ele falou, talvez ele já não ame como antes. Eu falei, como é que é? Romanos 8, 38 e 39 neles. Pois eu estou bem certo. Não é baixo nível de convicção, é alto nível. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um lugar de percepção de quem Deus é por meio da sua palavra. A mulher de Jó olha para ele e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Porque está avaliando Deus pela dor das emoções e a leitura das circunstâncias. Jó fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, Ele há de se levantar sobre a terra, porque Deus não é o que eu estou sentindo, Deus não é minha dor, Deus não é a circunstância que eu estou analisando, Deus é quem Ele diz que Ele é. Ele há de se levantar. Então você vai ter que escolher. Se você é a pessoa cuja imagem de Deus muda de acordo com a circunstância ou o que sente, ou se você é norteado por uma clareza de revelação, que gera em você convicção, que amplia não só horizontes, aumenta as suas possibilidades de viver o sobrenatural, desfrutar de quem Deus é. Alguns de nós, gente, não só não estamos avançando, como estamos perdendo algo. Nós vamos ter que resgatar o que nós já tivemos. Salmo 77 fala sobre isso, de 11 a 14. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras, pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tem feito notório o teu poder. A percepção da grandeza de Deus volta só de lembrar o que Ele já fez. Alguns de nós não estamos lembrando nem o que Ele já fez. Eu lembro de um dia que eu acordei desanimado. Coisa que não acontece com vocês. Aquele dia que você levanta e o mundo parece branco e preto em vez de colorido. Parece que Deus está de férias ou de greve. Parece que Ele está totalmente offline e você desconectou dEle. Eu estava aquele dia assim, por crime. Estava realmente aborrecido. E encontro na rua um crente desse empolgado, que a gente chama de aleluiado. Quando encontro ele, pastor, glória a Deus, que bom te encontrar. E eu estou pensando, hoje não, me deixa em paz. Ele falou, alguém me contou uma história, um testemunho que o senhor deu de que aconteceu isso, 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 é verdade. Porque não é que o crente mente, é como diz o ditado, cada conto aumenta um ponto. Né? Tem hora que contam umas histórias minhas que eu falo, isso nunca aconteceu, não desse jeito. Falou, é verdade? Falei, foi isso mesmo, aconteceu isso aí. Ele, não, pastor, o senhor não é assim. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu só estou pensando, hoje não, me deixa em paz. Mas ele está implorando por aquilo e eu penso, é o jeito de me livrar dele. Eu conto, então tá, foi isso. Quando eu termino, ele está tão empolgado com os detalhes, ele falou, e essa outra? É verdade também ou é lenda urbana? Eu falei, mudando esse negocinho do fim, é verdade? Não, pastor, com detalhes. E eu penso, Jesus da glória, eu achei que uma história era suficiente. Eu penso, vou contar a segunda para me livrar dele. E quando eu vou detalhando a segunda história de tudo que Deus fez, alguma coisa começa a acontecer dentro de mim. O mundo não está mais branco e preto, ele voltou a ser colorido. Deus não parece estar offline, porque de recordar tudo que Deus fez, uma empolgação foi gerando dentro de mim. E eu termino, olho para ele e falo, tá bom essas duas ou o que mais? Porque agora era eu querendo falar. Agora, voltar a lembrar o que Deus fez, trazer senso de grandeza, só nos ajudou a não depreciar o que a gente já tinha. Mas nós precisamos ir além do que já temos. Nós precisamos entrar numa percepção maior de Deus. Agora, se queremos isso, mais do que mergulhar na palavra, nós vamos ter que mergulhar na oração. Porque existe algo na oração que a maioria de nós não tem tocado. É quando você cruza uma certa linha. Jeremias 33:3 diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem muito crente que não ora.
Tem alguns crentes que até oram, mas eles ficam na primeira parte. Eu oro, Deus atende. Eu clamo, Ele faz. Mas existe algo mais. Há um momento que você cruza uma linha. E não é só você pedir Deus atender. É Deus dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Há um ambiente de revelação. E nesse ambiente de revelação, Deus não quer revelar só as coisas, Deus quer revelar como Ele vai fazer. Ele quer revelar a você a percepção da grandeza dEle, que o leve até a conexão de fé para experimentar o que Ele quer fazer. E o curioso é que esse jejum do segundo semestre do ano passado começa com Deus chamando a minha atenção para essa palavra e termina com uma experiência prática, que eu demorei um pouco para entender, que era Deus finalizando a história. Estava na madrugada do 39º dia de um jejum desses de 40 dias. E eu acordei de madrugada, não sei que horas eram, mas eu lembro que eu acordo arrependido. Tinha treinado mais tarde, antes de dormir, eu bebo muita água no exercício. E eu lembro que eu pensei, não é sábio beber tanta água à noite antes de ir para a cama. Eu não gosto de acordar no meio da noite para ir no banheiro. E quando acordei, eu já estou arrependido de ter bebido água, porque o sono do final do jejum, ele não é como o sono normal. Ele é um sono mais profundo, parece que seu corpo está se defendendo, querendo segurar ou repor energia, e é um sono maravilhoso. E quando eu acordo, a minha única preocupação é, eu não quero perder esse tipo de sono que eu estava. Então levantei, fui ao banheiro, e quando eu volto, eu não estou mais preocupado se eu vou conseguir dormir. A minha preocupação ao voltar do banheiro para a cama era não dormir de pé. Eu estava com 50 anos de idade, estamos falando de um ano atrás. Eu nunca pensei isso na vida, nem antes, acho que nem depois. Mas pela primeira vez estou pensando que eu estou correndo o risco de dormir de pé. Era tanto sono. Eu parecia um zumbi, eu estava atordoado de sono. Eu pensando, só não posso cair, só não posso cair. Quando achei a cama e joguei nela, eu pensei 3 segundos e eu desligo de volta com a cabeça no travesseiro. E foi encostar a cabeça no travesseiro, veio algo dentro de mim. Não tinha cara de espetacular ou sobrenatural. Parecia só um pensamento, um sentimento, um sussurro. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar, eu quero dormir. E não é que eu não gosto da oração. Eu ia continuar orando no dia seguinte, mas naquele momento eu queria era dormir. Então a primeira coisa que eu penso é, isso não é da minha cabeça, não pode ser autossugestão. Eu não quero orar, por que eu vou ficar dizendo para mim orar se eu não quero orar? Aí eu penso, não é da minha cabeça, então há uma chance de, mesmo que não seja espetacular, ser do mundo espiritual. Eu penso, o diabo com certeza não é. Ele não tem o menor interesse em me chamar para orar e buscar Deus. Então, por eliminatória, não sou eu nem o cão. Eu penso, ainda que meio atordoado para pensar, será que é Deus? Porque não parecia ser nada espetacular ou extraordinário. E esse é o momento que eu tenho que tomar uma decisão. Eu digo, se eu não atender o suposto convite, eu estou defendendo um prazer inferior, o sono. Mas posso estar sacrificando um prazer e um deleite superior. Se eu tiver errado e não for nada, ainda vale o risco de comprometer o inferior do que o superior. Então, assim, numa decisão racional, simples, eu digo, vou orar. Só que eu estou tão atordoado de sono que penso na oração começou estranha. Primeira coisa que eu falei, Senhor, eu quero te agradecer por mais um jejum que está acabando. Eu mesmo penso, o que eu estou orando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou? Ou eu estou dizendo, aleluia, vai terminar? Ficou um negócio tão estranho que eu fiquei até com vergonha. Só como eu toquei no assunto do jejum, eu lembrei de algo. Minha mulher e meus 2 filhos tinham me acompanhado naquele jejum. Vários dos pastores, líderes dessa casa estavam me acompanhando. E eu penso, você ter gente jejuando 40 dias não é comum. Jejuando com frequência, menos ainda. Mas você vê famílias inteiras, equipes ministeriais. Aquilo me emocionou. E eu lembro que eu falei para Deus, eu nem chamei ninguém. E a hora que eu falei isso, a brincadeira mudou. Porque nesse momento sim, eu ouvi nítido e claro a voz de Deus. Quem chamou fui eu. Mas não foi só uma voz. É como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória. E a glória de Deus encheu aquele quarto. Eu não tenho condições de tentar explicar o que aconteceu.
mas foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu no dia seguinte vou conversar com Kelly, digo para ela: amor, você sabe que não há ninguém que eu ame nessa terra mais do que tu. Ela falou: aleluia. Eu falei: mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela diz: aleluia. Eu falei: mas ontem tu perdeu feio. Você ficou muito longe. Ela olha para mim e diz o que aconteceu, e eu começo a contar para ela. Ela chama Israel, eu conto para ele. Eu fico pensando, não é justo falar para os dois, não com a Alice. A Alice estava morando fora, liguei para ela. E eu falei: pode falar? Ela falou: rápido. Eu falei: eu vou te dar a versão curta, depois dou detalhes. Eu falei: filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela disse: pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei: graças a Deus que não. Ela disse: como graças a Deus? Eu falei: filha, não dá para explicar como algo tão maravilhoso. Eu nunca senti tanto deleite na minha vida. Salmo 16 diz: na tua presença a plenitude de alegria, a sua destra há delícias eternas. Ele não fala só de uma alegria como se fosse um sentimento etéreo, subjetivo. Ele traduz isso na forma de deleite, plenitude de alegria. Você pode ter alegria natural, você pode ter outras formas de alegria, mas nada se compara ao que há na presença dele. Mas eu falei para ela: é impressionante como algo tão maravilhoso pode ser ao mesmo tempo tão assombroso, assustador. Eu falei: eu fechei meus olhos com toda a força, porque eu pensei, mesmo o quarto estando escuro, ele é luz. Eu falei: tão logo eu pude, eu vazei da cama para o chão, me prostrei com a cara no chão, e eu continuava segurando meus olhos com a mão, com medo de ver algo. Não era um medo ruim. Talvez eu pudesse chamá-lo de uma reverência, um temor profundo, mas foi um dos melhores, se não o melhor momento da minha vida na presença de Deus. Mas eu tinha medo. E de repente eu chego pela primeira vez na vida perto de entender a declaração de Salomão: nem os céus dos céus podem te conter. Minha filha disse: pai, mas mesmo sem abrir o olho, o senhor sentia de que lado ele estava para dizer que ele entrou no quarto? Eu falei: esse é o ponto, filho. Ele não estava de um lado ou outro. Ele estava em toda parte. Ele estava à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo, dentro, fora. Não dá para explicar uma coisa dessa. Eu falei: é como se meu corpo fosse uma peneira diante da luz, e aquela glória atravessava a matéria. A sensação que eu tinha é que aquilo impregnava tudo: cama, colchão, guarda-roupa, teto, parede. Não há nada que explique uma presença infinita, imensurável. Mas de repente, mesmo sem compreender a totalidade do que Ele é, eu entro numa percepção que eu nunca tive da grandeza de Deus. E naquele momento é como se Deus estivesse terminando o ensinamento do início do jejum, quando Ele chama a minha atenção em Deuteronômio 4. Não façam imagem de mim. Não me reduza a nada menor. Agora, há um lugar, não só mergulhando na palavra, mas combinando isso com oração. Onde eu e você vamos entrar numa revelação maior de quem Deus é. E me ouça, isso é a chave para que possamos viver o sobrenatural como nunca vivemos. Eu sinto que Deus, e eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu sinto que Deus está nos chamando a um lugar de resposta. No Salmo 27:4, Davi diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Os cultos eram uma vez por semana, mas ele está dizendo: eu quero estar lá todo dia. Por que, Davi? Você está com medo dos inimigos? Está com um problema? Está precisando de socorro de Deus? Não. Ele diz: para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar de anseio, para ficar babando nos atributos dEle. Ele não só diz contemplar sua formosura, ele diz meditar. Outras traduções diz inquirir no seu santo templo. Essa palavra traduzida, meditar ou inquirir, ela fala de investigar, estudar minuciosamente. Era um anseio pelo conhecimento de Deus. E Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, porque a Bíblia registra que não era. Mas é alguém que dizia: eu quero conhecer mais. Eu preciso conhecer mais. Eu nunca tinha parado para pensar, até esse ano passado, que pudesse haver um chamado
para esses lugares de uma entrega na oração e no jejum. Mas quando Deus disse quem chamou fui eu tive uma consciência. E não chamou apenas um grupo de pessoas. Ele está tentando chamar cada vez mais gente a um lugar de entrega, a um lugar de rendição, a um lugar onde a gente mergulhe na presença dEle, onde a gente entenda que Ele é o nosso tudo. A esposa me perguntou depois desse episódio. Ela falou, parece que você está meio em crise. Eu falei, eu estou, amor. Eu falei, nós passamos anos da nossa vida querendo tanta coisa e a gente não podia. Eu falei, agora nós estamos vivendo a fase que a gente pode, mas agora eu não quero mais. Ela falou, mas não é sinal de maturidade? Eu falei, eu imagino que sim. Mas a pergunta é, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo que a gente não precisava de verdade? Querendo que a gente estava procurando outros substitutos para um anseio interno que nunca será preenchido por nada, a não ser pela presença dEle. O que nós precisamos desse tempo é de avivamento sustentável. Porque tem muito avivamento ao longo da história que vem e vai, porque os corações se perdem. Alguns se orgulham do próprio mover, mas não estão atraídos pelo Deus do mover. O que Deus quer construir nesse tempo do fim será diferente. Ele vai levantar um exército de gente fascinada por Ele, apaixonada por Ele, conectada com Ele, que o queira mais do que tudo. E o caminho ainda é o mesmo. Nós vamos ter que fazer como os santos de antigamente. Mergulhar na palavra, na oração, na adoração, no jejum. Não porque essas coisas gerem nenhum mérito, mas porque elas nos conectam à percepção de quem Ele é. E quando a percepção de quem Ele é amplia, será dito de nós o que foi dito em Daniel 11:32. O povo que conhece seu Deus será forte, fará proezas. Eu ouço com frequência comentários de pessoas das igrejas que nos recebem quando eu estou nesses períodos de jejum. E estão ali o tempo todo oferecendo comida. Eu digo, gente, eu não estou comendo. Eu vejo o tempo todo gente falar, às vezes não falo, mas está no olhar. As pessoas te olham assim, que dó dele. E eu fico pensando, dó de tu, miserável, que acha que quem está no lucro é você. Há uma hora onde você começa a entender que não é sacrifício, é uma escolha inteligente. É a troca de deleites inferiores por deleites superiores. E eu sinto que hoje Ele está nos chamando para que a gente entre mais fundo nesse lugar. Alguns de nós nos distraímos com outras coisas. Alguns de nós que já o amamos com paixão, como Davi, temos nos distraído e nos enredado até mesmo com o pecado. Mas é um chamado de Deus para que a gente volte para Ele. E não importa se eu e você precisamos nos arrepender de pecados ou de distrações, é uma hora de desprender e de voltar para Ele. Eu sinto a doçura da presença dEle nesse lugar. E eu creio que Ele quer tocar cada um de nós. Ele não quer que você saia daqui só com informação. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Eu quero que você ore como achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz baixa, em voz alta. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Eu quero que você ore. Ore como se não houvesse amanhã. Ore como se tudo dependesse desse nosso momento de oração. E depois de realmente ter derramado seu coração com Deus, falado com o Senhor e Ele falado com você, aí sim você pode se unir nesse tempo de canção. Comece a falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Espírito Santo, sopra nesse lugar. Sopra sobre cada coração. O sopro de vida da visão de Ezequiel 37. O sopro de despertamento.
Toca-nos, Senhor. Não nos deixe sair daqui só com informação, nem só com encorajamento emocional. Nós oramos por uma descarga celestial. Toca-nos. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. E eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória,
glória de Deus. Quem já pisou no santo